Quanto mais arriscado é o investimento, maior é o seu retorno. Você já deve ter ouvido essa frase, só que ela tem um pequeno errinho, que é a afirmação de retorno. Na verdade, essa frase deveria ser substituída por: investimentos mais arriscados devem oferecer uma perspectiva de maiores retornos. Porque o retorno, ele não é garantido só porque o investimento é mais arriscado. Pelo menos é isso que o Howard Marks cita e enfatiza no livro O Mais Importante para o Investidor. Howard Marks, para quem não conhece, para contextualizar isso aqui, é um dos maiores investidores do mundo, com uma fortuna de mais de 2 bilhões de dólares. Ele é o sócio fundador e o vice-presidente da Oaktree Capital, que é o maior fundo de private equity do mundo. Esse fundo tem mais de 150 bilhões de dólares sob gestão. E só para vocês terem uma ideia, até Warren Buffett segue e acompanha as opiniões do Howard Marks. Ele domina muito o assunto investimentos e um dos pontos que ele cita sempre em todo lugar onde ele dá palestra ou até no seu livro mesmo é sobre o assunto controle de riscos. Ele sempre fala que o controle de riscos é muito importante na hora de você fazer os seus investimentos. Mas um ponto muito interessante que ele fala aqui nesse livro, e até por esse motivo eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar essa informação com vocês, porque quando eu tava lendo, eu pensei, eu preciso compartilhar essa informação, porque eu preciso que mais pessoas entendam esses tipos de risco, e que não só investindo em um investimento ou ativo mais arriscado vai te garantir um retorno maior. Você precisa entender que não necessariamente risco é sinônimo de volatilidade, como a teoria financeira sempre nos ensinou no conceito. O risco não é só o ativo ficar movimentando, podendo ir para cima e para baixo. Pelo menos é isso que o Howard Marks cita e fala nesse livro aqui. Para ele, a volatilidade não transmite o real sentido da palavra risco. O que mostra isso é o medo de perder o capital, o medo de perder dinheiro. Por isso, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês os 5 tipos de riscos que podem te fazer gerar mais lucro ou podem até te afetar ou afetar outras pessoas que o Howard Marks fala nesse livro aqui. E para quem não me conhece, eu sou a Mari Fugante, especialista de investimentos e criadora do canal Entendo Logo Invisto, e venho aqui toda semana simplificar o assunto finanças e investimentos para você que quer aprender sobre o assunto e também atingir a sua liberdade financeira. Então, claro que você não vai continuar esse vídeo aqui sem antes se inscrever aqui no canal. Para o Howard Marks, existem algumas formas de riscos de investimentos. Algumas delas podem impactar alguns investidores e outras não. E por isso, algumas podem fazer os investimentos parecerem mais seguros para algumas pessoas e menos seguras para outras pessoas. O primeiro risco é ficar aquém do seu objetivo. Vamos lá, cada investidor, cada pessoa tem um objetivo de retorno anual ou mensal. Então, por exemplo, se a gente pega uma pessoa lá que tem um objetivo anual de ter um retorno de 10% sobre a sua carteira de investimento, e esses 10% suprem todas as contas e todas as coisas que ele tem que pagar com esse valor, se ele tiver uma rentabilidade de 12%, para ele vai estar tudo certo, tudo bem, porque ele atingiu o seu objetivo e ainda teve um lucro a mais. Agora, se a gente pega um fundo, por exemplo, que almeja ter uma rentabilidade de pelo menos 14% ao ano, se a rentabilidade desse fundo chega nos 12%, igual daquela pessoa, essa rentabilidade implica num risco mais sério, porque ela precisaria de 14% ao ano da rentabilidade e não 12% ou 10%, como era o caso da outra pessoa. Então, nesse caso aqui, esse risco é muito subjetivo e pessoal. Então, esse é um risco em que o mercado não tem a compensação de altos retornos caso você corra ele. Em resumo, esse risco não é absoluto nem objetivo e ele pode sim te interferir quando você planeja precisar de uma rentabilidade X e não atingir ela. Então, ele é um risco que não vai ser compensado pelo mercado. Em outras palavras, esse é o risco que você corre quando você espera ter uma determinada rentabilidade na sua carteira de investimentos
e na verdade a rentabilidade que você tem é menor. Segundo tipo de risco citado por Howard Marks é o desempenho insatisfatório. Nesse risco aqui, ele dá o exemplo de um gestor de fundo, que se o gestor de fundo não quiser correr o risco de ter um desempenho mais baixo que seu índice, por exemplo, ele vai e espelha o seu fundo num benchmark. Então ele pega todos os ativos que aquele índice tem e espelha o seu fundo. Nesse caso, o seu fundo nunca vai performar menor do que aquele índice, ele vai sempre seguir o índice. O ponto desse risco aqui é que aqueles investidores que não querem abrir mão de lucros maiores, eles vão sim passar por momentos em que a rentabilidade dos seus investimentos vão ser menor do que aquele índice. Porque não tem como você investir o seu dinheiro querendo retornos maiores do que o índice se você não arriscar ele investindo em estratégias que podem performar mais do que aquele índice. Eu pego esse risco aqui e faço uma analogia com coisas da sua vida, por exemplo. Se você quer ser melhor que uma pessoa, se você fizer as mesmas coisas que ela faz, por exemplo, no trabalho, você tem um colega de trabalho e você quer performar mais que ele. Se você fizer as mesmas coisas que ele faz, você vai fazer o quê? Performar igual a ele. Agora, se você quer conseguir performar mais que ele, o que você tem que fazer? Coisas diferentes, estratégias diferentes. No entanto, quando você escolhe fazer estratégias diferentes, você tem o quê? O risco. O risco do quê? De, às vezes, apresentar um desempenho menor. Porque essas estratégias que você vai fazer para tentar ser melhor que esse seu colega de trabalho, para performar melhor que ele, são estratégias que ele nunca usou, ou às vezes as pessoas ainda não usaram. Então você não sabe se elas vão realmente funcionar. No entanto, se elas funcionarem, possivelmente você vai conseguir ter um desempenho muito maior que esse seu colega de trabalho. Só que você fez o quê? Correu o risco de poder ter um desempenho menor do que esse seu colega aí que tá no mesmo patamar que você. Porque você almeja sim, em algum momento, superá-lo. Nos investimentos é a mesma coisa. Nessa parte do risco que o Howard Marks fala sobre desempenho insatisfatório, ele quer dizer que quando você quer superar algum índice, então quer performar mais que o Ibovespa, mais que o CDI, mais que o IFIX, ou qualquer índice aí, você tem que sim estar disposto a correr o risco de ter desempenhos abaixo desse índice em alguns intervalos de período de tempo. Por isso, esse aqui também é um tipo de risco que você pode correr. O terceiro risco é o risco para a carreira do gestor. Para o Howard Marks, essa é a forma extrema do risco de desempenho insatisfatório. Por que ele fala isso? Porque nesse risco aqui da carreira do gestor, às vezes quem está gerindo um fundo, como é o caso do gestor de fundo, ele opta por não arriscar tanto nos investimentos, então ele pega seu dinheiro lá que você investiu no fundo e ele opta por não fazer tantos investimentos arriscados em troca de um possível retorno maior, por exemplo, para não ter perigo de ser demitido ou perder a sua carreira e ter o seu nome manchado. Por quê? Porque muitas pessoas que investem em fundos de investimento não entendem necessariamente como funciona um fundo de investimento. E quem escolhe aonde vai ser investido o seu dinheiro no fundo de investimento é o próprio gestor do fundo. Então, às vezes, se ele faz uma escolha ruim ou se ele coloca o seu investimento em um lugar mais arriscado e por algum motivo isso não dá certo e não funciona, que pode acontecer porque isso é normal no mercado financeiro, esse gestor vai ficar com um nome ruim. Muitas pessoas vão querer tirar o dinheiro do fundo e ele pode também correr o risco de perder a sua carreira de gestor ou alguma coisa assim, se for um tipo de investimento que impactou muitas pessoas. Para ele não ter esse risco na sua carreira, que é o risco que Howard Marks fala, ele opta por fazer investimentos um pouco menos arriscados. Por isso ele não coloca o seu dinheiro em investimentos que podem te retornar lucros maiores. E por esse motivo, o Howard Marks fala que esse risco é um risco de você não ter retornos tão bons assim, só porque o gestor tem medo de perder o emprego dele ou alguma coisa
nesse sentido. A implicação aqui é bem clara. Não vale a pena correr o risco capaz de comprometer os rendimentos a ponto de custar o emprego daquele gestor. E antes de eu entrar no quarto tipo de risco citado pelo Howard Marks nesse livro aqui, não esquece de dar o curtir nesse vídeo se ele tá fazendo sentido para você ou se até agora você já foi contribuído com alguma informação nova ou alguma coisa que te acrescentou aí. Não esquece de dar o curtir aqui embaixo. O quarto tipo de risco citado por ele é a não convencionalidade. Mais ou menos parecido com esse último tipo de risco aí que eu citei para vocês da carreira do gestor, esse risco de não convencionalidade é o fato dos administradores ficarem confortáveis a fazerem investimentos com médios retornos. Então, ao invés de eles pensarem e estarem ambiciosos em quererem mais lucro, mais rentabilidade, eles ficam satisfeitos em fazer o investimento mais arroz e feijão ali para ter, em troca, lucros bons, mas lucros médios e não correrem tantos riscos para ter de retornos lucros maiores. Você não fazer investimentos diferentes, não apostar em coisas diferentes. Vou dar um exemplo aqui, que não é para você levar para sua vida necessariamente, mas no caso das criptomoedas, bitcoins, que são investimentos mais diferentes, que nem todo mundo faz, e que se você tiver alguma rentabilidade, você vai ter uma rentabilidade discrepante e muito maior que muita gente. Nesse caso desse risco, esse tipo de investimento não entraria aí. Por quê? Porque esse risco é justamente o fato de você estar confortável e investir naquilo que é mais tranquilo em troca de um retorno médio, ao invés de você arriscar em investimentos diferentes para poder ter lucros muito maiores. Em outras palavras, é a preocupação com esse risco que impede as pessoas de terem resultados maiores. Mas para esse risco do Howard Marks, eu vou fazer um adendo aqui, que é um pouco da minha opinião sobre isso. Nem todas as pessoas estão dispostas a correrem esse risco em troca de um retorno maior. Por isso que é tão importante você saber o seu perfil de investidor. Às vezes você não é a pessoa que está disposta a investir em criptomoeda ou algum investimento mais ortodoxo e diferente aí, em troca de oportunidades muito boas e possibilidades de ganhos muito maiores. Se você se entende num perfil mais conservador, não faça esses movimentos mais bruscos, mais arriscados, só porque alguém te falou que você pode ganhar mais dinheiro. É muito importante que esse risco aí, que o Howard Marks falou, seja dosado. Por esse motivo, muitas vezes esse risco é sim muito necessário para várias pessoas que não estão dispostas e preferem estar mais confortáveis nos seus investimentos para ter um retorno mais mediano. E tá tudo bem se você é essa pessoa e tá tudo bem se você escolhe correr esse risco. Eu só tô reforçando aqui os tipos de risco que, segundo o Howard Marks, existe. E tudo bem se você escolhe correr alguns deles. O importante é que você saiba quais riscos você está correndo. E o último tipo de risco é a iliquidez. Esse é o mais simples de todo. É simplesmente você não conseguir transformar o seu investimento em dinheiro no momento em que você precisa. Por isso, quando você vai fazer um investimento, você precisa entender qual que é o prazo que esse investimento vai ficar lá, quanto tempo você precisa para poder pegar esse dinheiro de volta, ou se ele tem alguma volatilidade ali em que pode interferir no preço do ativo quando você precisar desse dinheiro. Por isso, esse risco é simples, mas muito importante que você leve e entenda para sua vida de investidor. Você tem que entender se aquele ativo, se aquele investimento vai te dar uma liquidez quando você precisar. Risco não é só perder dinheiro ou ter a volatilidade de um ativo. É sim você não conseguir pegar o seu investimento e transformar em dinheiro quando você precisar. O assunto desse vídeo aqui foram só 2 páginas desse livro aqui, escrito pelo Howard Marks. Então, depois de assistir esse vídeo, eu recomendo que vocês leiam esse livro aqui inteirinho. E se vocês quiserem saber um pouco mais desses tipos de risco que eu citei aqui, eles estão na página 56 e 57 e eu vou deixar o link do livro aqui embaixo para quem quiser ler e entender um pouquinho mais da história e da opinião desse investidor de sucesso que é o Howard Marks. Por isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele aqui embaixo e também se inscrever no canal.